Bom dia a todos e a todas, sejam muito bem-vindos ao Ciclo Nacional de Palestras sobre Sustentabilidade, que é um pré-evento do 8º Simpósio sobre Sistemas Sustentáveis, que é um evento realizado por pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Hoje a palestra será Valorização e Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, com a doutora Juliana Mondelli. Um breve currículo da professora. Ela possui graduação em Engenharia Civil, mestrado em Engenharia Civil pela Universidade Politécnica da Universidade de São Paulo, doutorado em Geotecnia pela Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo, realizou estágio com bolsa sanduíche na University of British Columbia, em Vancouver, no Canadá, e também livre docência em resíduos sólidos pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Atuou como pesquisadora do Instituto de Pesquisas Tecnológicas e também foi professora da Universidade Federal do ABC. Hoje, a doutora Juliana integra o corpo docente da Universidade Estadual Paulista, na Unesp, em Bauru, e também participa do programa de pós-graduação em Engenharia Civil e Ambiental da Unesp. Tem experiência em geotecnia ambiental, atuando principalmente nos seguintes temas: caracterização, gestão integrada de resíduos sólidos urbanos, aterros sanitários, investigação geoambiental e gerenciamento de áreas contaminadas. Muito obrigada, doutora Juliana Mondelli, pela participação nesse evento tão importante. Passo a palavra para a senhora e logo após, a sua apresentação, abrimos para perguntas e debates também do público. Uma boa palestra a todos. Eu que agradeço o convite, Maria Cristina, Poleto, é um prazer poder contribuir, falar um pouquinho dessa área de gestão de resíduos sólidos. Vai ser um prazer e espero que seja aí uma manhã aí de algum aprendizado aí para todos. Vou começar a compartilhar minha tela e vou iniciar a minha apresentação. Tudo bem? Só me dá um ok se estão vendo a minha tela. Perfeito, sim. Estamos bom. Obrigada, então. O tema hoje é valorização e gestão integrada dos resíduos sólidos. E eu gosto de começar sempre esse tema, passando por uma certa discussão, sobre a que ponto, os resíduos sólidos eles passaram a ser um problema ambiental que hoje nós precisamos gerir, e gestar tem atenção para esse ponto. Desde sempre, nós, como seres humanos, nós somos consumidores de algum produto. Então, tem o produtor, nós somos os consumidores, e após o consumo desse produto, a gente vai gerar, sejam dejetos, líquidos, ou em forma de lodo, ou em forma de resíduo sólido. Para onde vai? Tudo isso precisa ir para algum meio decompositor, que ao longo do tempo, a maior parte dos anos aí que se passaram da história, desde que o homem existe, sempre foi o solo, tá? E isso retorna de uma certa forma, o que o solo fornece de nutrientes para o produtor poder produzir e para o consumidor também poder continuar consumindo esse produto. Quando isso passa a ser um problema? Passa a ser um problema quando o meio decompositor ele não é mais suficiente, quando ele é ultrapassado. Então, quando qualquer capacidade de atenuação do solo ou capacidade de qualquer equipamento ou forma de tratamento que a gente tem hoje em dia para os resíduos sólidos, ela é ultrapassada. Então, a partir daí, nós passamos a ter um problema ambiental e que principalmente vai se destacar nos grandes centros urbanos hoje, no quesito dos resíduos sólidos, entre os outros resíduos, mas hoje a gente vai falar especificamente dos resíduos sólidos. Até um tempo atrás também, antes da publicação da nossa política nacional, a gente usava o termo lixo, então era lixo para tudo, ainda hoje a gente utiliza. Mas depois da publicação da política, existe uma diferença entre esses conceitos, tanto de lixo e dos resíduos sólidos. O lixo é todo e qualquer resíduo que vai resultar das nossas atividades diárias, do homem na sociedade, como sobras de alimentos,
papéis, papelões, plásticos, trapos, couros, madeiras, latas, vidros, lamas, gases, vapores, poeiras, sabões, detergentes e outras substâncias. Enquanto os resíduos sólidos, eles possuem alguma serventia. Enquanto o lixo não possui mais serventia, e isso muitas vezes é subjetivo, o que não é mais útil para mim pode ser útil para um outro que vem depois dessa cadeia. O segundo, né, os resíduos sólidos, a gente já entende que ele pode vir a ser um subproduto de um processo, ele pode ter alguma serventia desde que tratado, reelaborado. Hoje, a situação é bem grave, tá? E isso é no mundo todo. Apesar das soluções, das gestões que eu vou passar, né, aqui ao longo da palestra, hoje a gente percebe, em 2020 foi lançada essa projeção global sobre, né, a quantidade de resíduos que estavam sendo produzidas no mundo, cerca aqui de, né, 2 bilhões de toneladas ao ano, mas que se ninguém fizer nada, né, ou não tomar nenhuma atitude ou continuar como está, isso pode vir a quase dobrar em 2050. E nós já estamos em 2025 caminhando para esse número aqui de 2030. Então, é algo que se a gente não parar para fazer algo agora, as consequências vão ser graves, inclusive para a saúde humana, como a gente tem visto, né, microplásticos presentes no corpo humano, pesquisas evoluindo nessa área a cada dia, né? A cada ano a gente vê novidades muito ruins e drásticas sobre esse tema. Sobre a nossa legislação nacional, a nossa Constituição Federal de 1988, no seu artigo 23, ela define, né, competências comuns da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios em proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Só em 2010, depois de muita discussão, foi lançada a Política Nacional de Resíduos Sólidos, também conhecida como PNRS, e em 2022 foi lançado o Planares, ou Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que estabelece algumas metas, né, para se fazer alguma coisa sobre esse problema, que eu também vou falar um pouquinho aqui. As definições e que acompanha também as legislações do exterior, fora do Brasil, né, é que os resíduos sólidos, ele é um material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se propõe proceder ou se está obrigado a proceder nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos, cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d'água, ou exijam para isso soluções técnicas ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível. Então, quando não há mais tecnologia disponível para poder dar um tratamento, aquilo passa a ser, né, um resíduo ou um rejeito, como a gente vai ver também esse conceito que a política nacional trouxe. Tá? Então, pode ser lodos no estado semissólido e qualquer tipo de sólido, assim como líquidos armazenados em bombonas, em vidrarias, também são considerados resíduos sólidos por essa definição. Existe, né, uma classificação quanto à periculosidade dos resíduos através da norma, né, que a gente tem da BNT, a 10.004, que foi lançada em 2004, né, atualizada em 2004, ela já tinha sido atualizada, mas que foi renovada totalmente em 2024, no final de 2024 ela foi renovada. Basicamente, ela divide, né, os resíduos sólidos em perigosos e não perigosos, sendo os perigosos os classe 1 e os não perigosos os classe 2, sendo classe 2A considerado aqueles não inertes e os classe 2B inertes, sendo que essa aqui era uma definição que ainda vinha da 2004 e a 2024 não fala mais nessa divisão aqui. Classificação quanto à origem também é um outro tipo de classificação que a gente tem dos resíduos sólidos. Então, de acordo com a nossa política nacional, a gente tem os resíduos sólidos urbanos,
tá? Mas que englobam os resíduos domésticos, como a gente vê aqui na foto, e também os resíduos sólidos urbanos incluem aí os resíduos de poda, tá? Ou de limpeza urbana, tá bom? Então, esses dois tipos de resíduos compõem hoje os chamados resíduos sólidos urbanos. Nós temos também os RCCs ou RCDs, que são os resíduos de construção civil, ou resíduo de construção e demolição, numa outra classe, tá? Os resíduos de serviço de saúde, os resíduos industriais, que pode ter uma característica, né, como essa aqui, né, ou seja, de grandes dimensões ou de pequenas dimensões, como a gente vê aqui o exemplo de uma areia de fundição, mostrando, né, o grande desafio que a gente tem para caracterizar esse tipo de resíduos tão diferentes, né, dentro de uma mesma classificação. E hoje se fala cada vez mais e é necessário falar e trazer soluções e discussões sobre os resíduos de equipamentos eletroeletrônicos que necessariamente precisam passar por um desmanche, né, para sua adequada aí destinação. Então, voltando um pouquinho aí na NBR de classificação, a 2004, então, ela previa, né, a divisão dos resíduos não perigosos ou classe 2 em classe 2A, não inertes, que eram possíveis de se obter através do estrado lixiviado, através da NBR 10.005, que ainda é válida, e, assim, não inertes, né? Eu gosto de ter o exemplo do resíduo sólido urbano, tá? Porque ele não necessariamente é perigoso, ele vai causar toxicidade, ou mesmo uma doença mais grave que comprometa a saúde humana, mas ele é reativo, como, por exemplo, uma casca de banana que a gente pega, ela é inofensiva para a saúde, mas ela vai se degradar, então ela não é inerte. E eu gosto de colocar como exemplo dos inertes o RCC, por exemplo. A gente sabe que tem parte de RCC que não é inerte, mas se a gente pegar o caso do vidro, da madeira, desde que não esteja pintada, eles podem ser considerados inertes em sua maioria e sua constituição, mas claro que para isso precisa ser testado, né, também através da NBR 10.006 como extrato solubilizado, e aí comprovar, né, por meio desses ensaios se é inerte mesmo ou não inerte, ou se é perigoso ou não perigoso. Os aterros sanitários são aqueles responsáveis, né, a forma de destinação ou disposição final adequada desse tipo de resíduo, enquanto esses outros podem passar por uma codisposição, né, junto desses. Enquanto esses resíduos aqui, os perigosos, eles necessariamente precisam ter uma disposição específica ou um aterro projetado especificamente para receber esses perigosos, que na verdade não são, né, muito diferentes dos sanitários, são menores em escala, né, em tamanho, mas tem algumas especificações de impermeabilização, de manta, que são que precisam ser mais a favor do segurança, digamos assim, tá? E hoje, né, gostaria de atentar aqui pelo lançamento da NBR então, 2004-2024, que atualiza a versão de 2004, mas que fala apenas da análise da massa bruta dos resíduos, dividindo-os entre perigosos e não perigosos, e traz uma série de tabelas e anexos que vão definir a classificação do resíduo com base no seu conhecimento, na sua origem, no seu ensaio. Então, resíduos sólidos urbanos é basicamente, né, os que a gente mais gera e tem contato com eles, são aqueles provenientes das atividades domésticas em residências urbanas e de limpeza urbana, originários aí de varrição, limpeza de logradouros ou vias públicas, bem como de outros serviços de limpeza urbana. Quando a Política Nacional de Resíduos traz o termo rejeitos, a gente já tomou uma atenção em 2010, porque até então rejeito sempre foi tomado como aquele resíduo do rejeito de mineração, que a gente vê na atividade mineradora. E aí houve uma superposição, né, de termos, e que no inglês é diferente também. E aí eu gosto de trazer essa especificação, porque os rejeitos que a Política Nacional traz são resíduos sólidos que, depois de esgotada todas as possibilidades de tratamento e recuperação,
por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresentam aí outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada. E aí eu destaco que também é um termo bastante subjetivo, porque, claro, que essa questão de ter processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis vai depender muito, né, da região, do local, do município, de ter disponível aquela tecnologia num preço que os gestores podem pagar. Tá? E aí, passando um pouquinho para a gestão de tudo isso, né? Começando a falar sobre os tratamentos dos resíduos, é muito importante destacar a hierarquia de gestão que a Política Nacional de Resíduos traz. Né? Então, assim, antes da gente chegar nessa disposição final ambientalmente adequada somente dos rejeitos nos aterros sanitários, que é a forma de disposição adequada, a gente teria que ter uma conscientização da população sobre a não geração, a redução, a reutilização, para aí sim chegar no sistema de reciclagem, depois tratamentos, sejam esses biológicos ou térmicos, para depois dispor somente os rejeitos de todos esses processos aqui. Tá? Então, tratamento a gente considera como sendo um processo que altera as características, composição e propriedades dos resíduos, de maneira a tornar mais aceitável sua disposição final ou simplesmente a sua destruição. E uma boa reciclagem, então, ela se inicia com um bom sistema de gestão e coleta do município. Pois são os municípios também responsáveis, né, por todo esse sistema. E depois disso, os resíduos sólidos eles podem seguir para uma compostagem ou incineração, destinando apenas os rejeitos nos aterros sanitários ao final desse processo. Então, esse aqui seria o mundo nosso ideal, tá certo? E aqui, para ilustrar, né? Então, assim, se a gente tem um processo de gestão eficiente do município, a gente vai ter a coleta, por exemplo, de resíduos secos, né? Ou coleta seletiva dos recicláveis sendo triados em cooperativas, sejam essas manuais ou mesmo centrais de triagem mecanizadas, para depois passar para a sua, né, divisão sobre aquilo que é reciclável e o que não é. Então, os operadores eles funcionam com bags, né, ou bombonas, em que eles vão separando, cada um é responsável por coletar na esteira um tipo desse resíduo aqui, e vai, né, separando que é alumínio, aço, vidro, papel reciclado, papel reciclável, e entre os diferentes tipos de plásticos também. E a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Depois disso, né, ou uma parte, por exemplo, quem coleta ou consegue separar na fonte o material orgânico, pode partir para processos biológicos de tratamento. Aqui a gente tem um exemplo de compostagem sendo feita em São Paulo. Tá? Mas hoje também se fala bastante em biodigestores, que são equipamentos para isso, apesar de o Brasil ainda não ter constituído essa cultura para os resíduos sólidos urbanos, mas para os resíduos de agricultura. E o tratamento térmico, que também hoje é muito falado, mas pouco implementado no Brasil, que é o sistema de incineração. Ou aqueles incineradores que existiam, eles acabaram, né, eles não estavam, né, dentro de toda a legislação que a gente precisa ter de segurança, né, sobre a emissão dos gases. Então, hoje, dentro do sistema com lavagem de gases, filtragem, para garantir a segurança da população, a gente ainda não tem nenhum incinerador implementado ainda no país. E sobre o aterro sanitário, que é o que a gente chama de disposição final adequada, ele nada mais é do que uma técnica de exposição de resíduo sólido urbano no solo, sem causar danos à saúde pública e à sua segurança, minimizando aí os impactos ambientais. Método este que utiliza os princípios de engenharia, como a impermeabilização do solo, o cercamento, a ausência de catadores, sistemas de drenagem de gases, águas pluviais e lixiviado, e garantindo aí o confinamento dos resíduos e rejeitos à menor área possível,
e reduzi-los ao menor volume permissível, cobrindo com uma camada de terra na conclusão de cada jornada de trabalho ou a intervalos menores, se necessário. E nós temos a BNT, que rege, né, a norma BNT de 92, que rege a construção aí dos aterros sanitários no Brasil. Tá? Desde 92 é a mesma norma. E aqui é uma foto, uma figura, né, bastante antiga do IPT, de uma publicação do IPT, que traz, né, chama inclusive lixo municipal, essa publicação, ainda do termo antigo, né, e bem antes da política nacional também, que foi publicado, mas que traz muito didaticamente, né, que um aterro sanitário é constituído, né, desde a sua base, né, do conhecimento de todas as características geológicas, geotécnicas que a gente deve ter da base desse terreno, né, se ele vai estar preparado o suficiente para receber aquele aterro, a posição do lençol freático em relação à superfície, se é um solo mais arenoso, intercalado com argila, ou se é um residual. Então, todo esse conhecimento geológico geotécnico tem que ser previsto antes, né? E aí, para ser legalizada a construção, licenciada a construção desse aterro. E aí a gente começa com a preparação, né, do sistema de revestimento de base, que vai ser constituído por uma camada impermeabilizante, geralmente de geomembrana. Depois a gente tem os drenos, né, ou uma camada drenante para drenagem do chorume. E depois a gente passa para os setores que começam a operar, né, a disposição dos resíduos em si, certo? Então, a gente tem o setor em preparação, o setor em execução, e quando se concluir, atinge a cota definida no projeto desse aterro sanitário, assim como, né, as inclinações esperadas para cada tipo de talude, a gente tem o setor concluído aqui com, de novo, o sistema de drenagem superficial para evitar o máximo possível que o chorume infiltre por esse sistema, assim como posicionamento de drenos de gases ou até sistema de coleta de gases para geração de energia dentro dessa obra que a gente chama de aterro sanitário, ok? Quando se fala em aterro controlado, e isso foi muito comum no Brasil aí principalmente nos anos 90, primeira década de 2000, o aterro controlado era uma solução para tornar os lixões um pouco menos piores. Ele foi tido como uma forma adequada, por exemplo, aqui pela Agência Ambiental de São Paulo, que é a CETESB, por um tempo, mas depois a política nacional ele passou a ser considerado inadequado. Por quê? Né? Eles são tidos como lixões ou aterros que utilizam alguns critérios de engenharia, como, por exemplo, cobertura diária dos resíduos com material inerte ou solo, eventualmente compactados ou não, com ou sem coleta de lixiviado ou chorume, ou em área cercada com balança e alguma infraestrutura. Então, assim, você consegue preparar e evitar, né, alguns vetores, né, na superfície do aterro. Você pode fazer captação e queima de gases, mas a base, né, o sistema de impermeabilização praticamente ele é inexistente. Então, você vai ter, né, a contaminação do lençol freático sendo causado por esse sistema, e por isso que ele é considerado um aterro inadequado. Tá? Uma forma de disposição inadequada, mas que é menos pior do que, por exemplo, os lixões a céu aberto, em que a gente não tem uma conformidade geométrica dos taludes, a gente não tem uma quantificação dos resíduos que estão entrando, a gente não tem cercamento, então a gente tem catadores, aves, vazamento de chorume a olho nu, né, chegando até os córregos, falta de impermeabilização, drenagem, tratamento de gases e chorume. Então, o lixão ele é definitivamente uma forma inadequada de disposição final de resíduos, que se caracteriza pela simples descarga sobre o solo, sem medidas de proteção ao meio ambiente ou à saúde pública, ou seja, a descarga a céu aberto dos resíduos. Bom, trazendo esse panorama, né, sobre essas técnicas, né, de manejo de resíduos, e que ainda vou falar mais um pouco delas, hoje, o que se fala, né, principalmente na Europa, é sobre processos de valorização de resíduos
que é um processo de conversão dos resíduos em produtos mais úteis, incluindo produtos químicos, materiais e combustíveis. Esse é já um conceito que existe há muito tempo, esse de valorização de resíduos, principalmente relacionado à gestão, né, desses resíduos, mas foi trazido de volta aí à nossa sociedade, com esse interesse renovado devido ao rápido esgotamento dos recursos naturais e primários, ao aumento da geração de resíduos e aterros sanitários em todo o mundo, e a necessidade de protocolos de gestão de resíduos mais sustentáveis e econômicos. Tá? Então, você passa hoje a falar mais em tecnologias verdes de processamento dos resíduos, desde que aquele produto é produzido, desde a matéria-prima que eu estou extraindo para produzir aquele produto, né? Então, hoje tem indústria 5.0, micro-ondas, formas de tratamento como pirólise e gasificação, fermentação do estado sólido, digestão microbiótica, químicos de alto valor como bioplásticos, ácidos orgânicos, furanos, óleos essenciais e combustíveis como biodiesel, bioálcools, syngas, biogás, biocombustíveis de óleos da pirólise e tudo isso para garantir uma maior proteção ambiental. Junto da valorização de resíduos, a gente tem o conceito de economia circular, que é um sistema onde os materiais nunca se tornam resíduos e a natureza ela é então regenerada. Em uma economia circular, os produtos e materiais, então, eles são mantidos em circulação por meio dos processos como manutenção, reutilização, reforma, remanufatura, reciclagem e compostagem. A economia circular aborda as mudanças climáticas e outros desafios globais, como perda de biodiversidade, resíduos e poluição, desvinculando a atividade econômica do consumo e dos recursos finitos, tá? Então, a ideia é basicamente retirar cada vez menos produtos finitos da natureza e repor de uma forma controlada o que está sendo gerado de resíduo ao ambiente, repor ao ambiente. Então, a economia circular é baseada em 3 princípios, que é eliminar o desperdício e a poluição, circular os produtos e materiais em seu valor mais alto, daí a valorização embutida nesse conceito, e regenerar a natureza. E existe esse gráfico bastante citado, né, da Ellen MacArthur Foundation, que mostra, né, que a gente tem basicamente 2 tipos de materiais de consumo: o de recursos não renováveis, aqueles provenientes de recursos não renováveis da natureza, e os materiais finitos. Todos eles precisam ter partes manufaturadas, ser fabricados e depois de passarem pelos prestadores de serviços, chega ao usuário ou ao consumidor, né? O que acontece muitas vezes é direto desses consumidores e para o meio ambiente, a partir de forma de lixiviado e outras emissões. Mas hoje, né, o que se pensa é o quê? Né? Várias cascatas, né, de circulação desses produtos no ambiente, uma vez que eles foram gerados. Então, por exemplo, aqui, né, nos usuários de materiais finitos, a gente pode compartilhar cada vez mais o uso deles, preservar ou fazer seu prolongamento, reutilizar ou redistribuir e reformar e remanufaturar ou reciclar, voltando para essa cadeia industrial. Tá? Enquanto os recursos não renováveis, eles também podem passar por processos de extração bioquímica da matéria-prima, digestão anaeróbia, geração de biogás, fazer a sua regeneração para a biosfera, né, e serem utilizados para agricultura, pesca, caça, ou mesmo para matéria-prima bioquímica. Né, e retorna ao meio ambiente. Um exemplo disso, por exemplo, é a compostagem, que gera humus e retorna para a natureza em forma de nutrientes. Para que isso aconteça, a gente tem que ter a gestão integrada de resíduos sólidos funcionando. E o que é, né, a gestão integrada de resíduos? Ela nada mais é do que um conjunto de ações. E aí entra aqui tanto questões técnicas, mas políticas também, porque são os governantes e os políticos que vão mandar nessa história toda. E esse, né, é o grande desafio, mas que devem ser consideradas aí desde o momento da geração dos resíduos, contemplando a maximização do seu reaproveitamento, até o processo de tratamento e disposição final.
Para isso, a gente tem que ter, né, e por isso que ela é tão difícil de ser implementada, principalmente no Brasil, integração de todos os atores relacionados aos resíduos sólidos, integração de todos os elementos da cadeia de fluxo dos resíduos sólidos, integração dos aspectos técnicos, ambientais, sociais, institucionais e políticos para assegurar a sustentabilidade, e a relação da problemática dos resíduos sólidos com os outros componentes urbanos, tais como as drenagens de água pluviais, esgotamento sanitário, recursos hídricos, abastecimento de água, saúde pública. Então, está tudo interrelacionado dentro do próprio saneamento básico. E todas as decisões políticas e estratégicas quanto aos aspectos institucionais, administrativos, operacionais, financeiros, sociais e ambientais relacionados aí aos resíduos sólidos. O artigo 30 da nossa Constituição Federal, ele define que cabe ao poder público local, ou seja, município, a competência pelos serviços de limpeza pública, incluindo a coleta e destinação dos resíduos sólidos. E o plano de gestão vai definir a política do setor em um determinado contexto, seja estadual, regional e municipal. E o plano de gerenciamento, ele define como será implementada essa política do setor e deve incluir também o plano operacional detalhado, detalhando as atividades a serem executadas, que é o plano de manejo. Tá? Então, um define e o outro executa. Só para vocês terem uma ideia, essa aqui o nosso quadro, né, que mostra que em 2013, 3 anos após o lançamento da Política Nacional, que exigia que todos os municípios entregassem um plano de gestão integrada de resíduos sólidos, também conhecido como PGIRS, 33,5% dos municípios brasileiros já tinham, 3 anos após a publicação da política, tá? 10 anos depois, né, ou 13 anos depois da publicação da política, a gente tem que apenas ainda 51,3% dos municípios brasileiros possuem aí o PGIRS. Os 7 R's, que é parte de toda essa cadeia de pensamento de gestão, né, e que começa lá da nossa hierarquia, de toda dessa gestão idealizada dos resíduos, eles ainda vêm antes, né, de todo esse processo, né? Então, e que não custa nada, que é o repensar, que é uma análise crítica em que percebemos que nem tudo que consumimos é realmente indispensável. O recusar, que é não aceitar produtos que sejam dispensáveis para você ou que agridam o meio ambiente. Então, passa por uma reflexão mesmo da pessoa, né, de um estilo de vida. E isso eu acho que é tão difícil e desafiador. O reduzir, que é procurar por produtos que possuam maior durabilidade, principalmente evitar o desperdício, né? E a gente vê o contrário acontecendo, né? As pessoas... por quê? Porque o produto mais durável ele vai custar mais. As pessoas, cada vez mais sem dinheiro, elas vão procurar o produto, né, mais fácil, mais rápido, mais barato, mas que daqui pouco tempo vai ter que trocar novamente. Isso interfere também na reutilização, que são técnicas artesanais, né, que transformam o lixo em produtos novos, às vezes verdadeiras obras de arte, né? A gente tem casos de grandes artistas brasileiros que utilizam, né, resíduo, né? Hoje também o carnaval ele utiliza os resíduos, né, cada vez mais aí como na forma das roupas, do preparo, então você reutiliza, principalmente a partir da arte, tem sido visto isso. Reciclar, na hora de jogar o lixo fora, sempre separe os resíduos comuns dos produtos recicláveis. Então, a partir do momento que você já separa na sua casa, você já passa a contribuir para o aumento da reciclagem. O reparar, que é muitas vezes consertar um produto quebrado, sai mais barato do que comprar um novo, né? E aí vem também da qualidade daquele produto. E reintegrar, que são produtos principalmente orgânicos, não recicláveis, que podem voltar à natureza em forma aí de compostagem, por exemplo. Como é que está no mundo, né? Tudo isso que a gente está falando aqui, que é a destinação, né, global dos RCU em 2020, publicados aqui pela United Nations.
de forma controlada, ou seja, os aterros sanitários, ou waste to energy, ou reciclagem, e da forma não controlada, que são através de aterros controlados e lixões. Então, não controlada, 38% de todo o resíduo gerado no mundo. Tá? Isso dados de 2020. E de forma controlada, que é dividida, então, nessas outras 3 formas, que é a reciclagem, aqui em azul, em verde, waste to energy, que é incineração, basicamente, mas a incineração adequada, que faz reaproveitamento de energia, e o aterro sanitário, né, eles compõem aqui 62%, sendo ainda o aterro sanitário responsável pela maior parte desse tipo de tratamento, quando ele é considerado um tipo de tratamento também. E aqui são esses diferentes, é a mesma citação, né, de 2024, da United Nations, que é bastante recente, e aqui a gente tem a distribuição regional aí da destinação dos resíduos sólidos urbanos 2020, mostrando, né, um pouco não só do PIB dessas diferentes regiões do planeta, mas também um pouco da questão cultural. Então, por exemplo, se a gente pegar o laranja, né, que é a incineração, a gente observa que ele é maior, né, ele é mais aplicada na Europa, né, ou países menores e alguns países da Ásia também. A gente tem países ricos, né, como na América do Norte, que aplica menos, né, um pouco menos de 10% de incineração. Os aterros sanitários que são aqui em cinza, eles ainda são proeminentes, principalmente nos países mais continentais, como é os Estados Unidos, o Canadá. Tá? E a reciclagem comporta um bom valor disso também nesses países mais desenvolvidos, tá ok? Chegando a quase 40% aqui em média. No Brasil, aqui a gente tem a América do Sul no geral, o aterramento sanitário ele é proeminente, tá? Isso aqui lembra muito como é de fato no Brasil. Ainda tem muito não controlado, ou seja, lixões e aterros controlados, e uma reciclagem ainda bastante incipiente, tá? Comparada aqui com a África subsaariana e a Oceania, por exemplo, tá? Chegando no máximo 5%. Então isso é bem interessante porque mostra tanto a questão geográfica quanto econômica também dessas regiões. No Brasil, especificamente, o que acontece conforme dado do nosso último panorama de resíduos sólidos publicado pela Brema no final de 2024, tá? De tudo que é gerado no Brasil, de RSU, vamos ter aqui quase 81 milhões de toneladas de resíduos gerados, tá? Desses, a maior parte é coletado pelo serviço público, tá? 71 milhões aqui coletados pelo serviço público, 4 milhões e meio através da coleta informal e 5 milhões, um pouco mais de 5 milhões não coletados, simplesmente sendo destinado direto para o ambiente, tá? Parte desses, ou uma boa parte desses aqui que não são coletados, eles são queimados ilegalmente ou em propriedade, e o que sobra vai direto para lixão, tá? Ou oceanos, córregos, etc. Do que é coletado informalmente, né, que são aqueles catadores que a gente vê de rua, esses caras eles selecionam bem o que é reciclado e isso vai ser enviado para reciclagem, tá? E de tudo isso aqui que é coletado publicamente, né, de forma legal, uma parte vai para unidades de preparo de CDR, que são combustíveis derivados de resíduo, para coprocessamento em indústrias sementeiras, a gente vai falar um pouco sobre isso. Outra parte, ou uma boa parte, vai ser destinada diretamente para aterros inadequados, tá? Lixões ou aterros controlados, e a maior parte, graças a Deus, está sendo, né? Mas ainda, né? Uma diferença não tão grande aqui, vai direto para o aterro sanitário. 300 mil toneladas, ou seja, muito pouco vão para instalações de compostagem, e 4 milhões desse coletado publicamente vão para centrais de triagem de recicláveis, e aí o que sobra desse processo vai para o aterro sanitário, e a outra parte vai ser reciclada de fato.
Então, esse gráfico, ele é novo, publicado para a BEM, e traz bem essa realidade nossa brasileira. Tá? Eu tenho um conjunto de dados que eu vou separando a cada ano, e aí eu vou montando, eu vou aumentando esse gráfico aqui, que eu gosto de pegar esses relatórios, antes era a Prelp e agora é a BREM, mas que eles publicam, né, a forma de disposição de resíduos no Brasil. E eu tinha dados um pouco mais antigos que mostravam que em 1989 a maioria, né, dos resíduos eram levados para lixões ou aterros controlados. Tá? Aqui em laranja a gente tem a soma, tá, do que é lixão e aterro controlado. Aqui a gente tem, para alguns anos, quando se lançou, tinha essa informação, tinha lixão separado de aterro controlado em cinza. Aqui é a soma dos dois. E o que era aterro sanitário naquela época? Então, vocês veem assim, melhorou? Melhorou, né? Estou falando dos anos 80. Em 2000, passou a decrescer a forma de disposição inadequada, aumentaram-se os aterros controlados, diminuíram-se os lixões e aumentou muito os aterros sanitários. Tá? Depois, a gente tem aqui um aumento em 2003 para praticamente 40% de aterro sanitário, depois manteve esse patamar, e aí em 2008 subiu, tá? Subiu para um patamar acima de 50% e que chega próximo de 60% até os dias de hoje. Tá? E, consequentemente, a forma de disposição inadequada, né, que são os lixões e os aterros controlados, continua nesse patamar aqui. Ó. Tá? Lixão fica 18% de todo o resíduo gerado no Brasil, e aterro controlado ainda está aí com 22%, ok? Então, isso a gente não consegue mudar, mesmo após a política nacional lançada aqui em 2010. O que eu interpreto desse gráfico é principalmente que é o grande boom, né? A grande melhora, principalmente em termos, né? Não que isso aqui, depois de todas as formas de valorização, tratamento que a gente tem, esse transporte direto dos resíduos para o aterro sanitário, né? Passa por tantos outros reaproveitamentos e valorização que a gente teria, mas que ainda é melhor do que isso, né? Mas a gente tem ainda esses 27 mil aqui do direto, mais aquilo que nem é coletado. Tá? Então, assim, eu vejo que foram as mudanças normativas e de integração de produtos geossintéticos que ocorreram nos anos 90 fora do Brasil e que rapidamente chegaram no Brasil e aí foram normatizados e aí a gente teve essa melhora, mas a gente vê que a política nacional mesmo não conseguiu, né, apesar de tudo, trazer uma melhora nesse sentido dos desvios, né, dos resíduos para o aterro sanitário. O Planares de 2022, ele traz essa preocupação, né, com essa mudança, com esse desvio do que deve ser enviado aí para os aterros sanitários, ok? E aí ele propõe metas até 2040, tá? Para trazer outras formas, né, de destinação. Então, continua se falando no encerramento de lixões, mas a gente tem limitações técnicas para isso, tá? E de capacitação técnica, principalmente nos pequenos municípios do Brasil, e a gente né, procura, né? A gente já está aqui em 2025 e a gente ainda não tem tratamento térmico implementado aqui, por exemplo, em Verde, e o objetivo é chegar aqui até, né, 2040 com 14% aí de todos os resíduos do país chegando a esse valor, tá? Assim como tratamento biológico, né, aumentar, assim como o índice de recicláveis também aumentar. Esses são os custos propostos pelo Planares para melhora desses, para poder aplicar, né, para que isso aqui se torne realidade, se fez uma estimativa de custo, de quanto custaria todo esse sistema, assim como de quanto de carbono equivalente seria recuperado. Então, assim, deixaria de ser lançado, caso todos esses sistemas, desvios do aterro sanitário e encerramento de lixões fossem realizados até 2040, de 86 milhões e 500 mil toneladas de carbono, dióxido de carbono equivalente lançados no meio ambiente, a gente lançaria com tudo isso implementado só 56.
aí tendo um ganho, né, de 30 milhões praticamente de toneladas de carbono, de dióxido de carbono equivalente. Hoje se fala bastante em logística reversa, que está linkada com todo esse sistema de gestão de hoje. Então, basicamente, os produtos que entram, o óleo lubrificante usado e contaminado, o óleo comestível, o filtro de óleo lubrificante automotivo, baterias automotivas, pilhas e baterias portáteis, produtos eletroeletrônicos e seus componentes, lâmpadas fluorescentes, pneus inservíveis, embalagens de agrotóxicos, medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso. Tá? Esses dados são todos também anualmente publicados pela ABREMA, de acordo com cada instituição, entidade, gestora, de acordo com cada produto desse que passa pela logística reversa. Tá? E eles trazem relatórios como esse aqui, sobre a evolução, né, da destinação desses produtos. Aqui, por exemplo, eu trago as embalagens de defensivos agrícolas no Brasil, e a gente vê que tem aumentado, né, ou tendendo a se manter aí num patamar, aqui o dado de 2023, e aí a gente observa, né, as metas que são lançadas a cada ano e que se eles têm, né, conseguido atingir essas metas de recuperação dessas embalagens, por exemplo. Assim como a recuperação das embalagens em geral, que são os recicláveis. Mas os dados são bastante recentes, tá? Mas o que elas revelam assim, é uma composição gravimétrica ainda bastante variável desses produtos recuperados, tá? Mas tem evoluído bastante nesse sentido, essas políticas institucionalizadas e localizadas aí da logística reversa. Bem, os sistemas de coleta, como eu já falei, vou passar rapidamente aqui, está dando meu tempo, mas são coletas regulares e convencionais, aí realizadas a partir de resíduos, né, todos misturados, também é conhecido como coleta indiferenciada, e aquele famoso caminhão que passa, né, basculante em frente das nossas casas, tá? Toda a coleta no Brasil, ela passa aqui, né, como a gente falou, quase 81 milhões de resíduos gerados, e desses, quase 76 milhões, eles estão sendo coletados. E tem tido esse patamar também nos últimos anos. A coleta informal são os famosos catadores, né, que logo que você deixa a latinha ali no saco de lixo, eles vêm buscar, né, eles operam esses carrinhos, principalmente nos grandes centros urbanos, e eles têm uma grande contribuição para a reciclagem. A coleta seletiva, ela é considerada a coleta diferenciada dos resíduos sólidos, previamente segregados nas fontes geradoras, conforme a sua constituição ou composição, com o intuito de encaminhá-los aí para reciclagem, compostagem, reuso, tratamento ou outros tipos de destinação final ambientalmente adequada. É a etapa entre separação e o processo de reciclagem, e também é um instrumento da política nacional, juntamente aí com outras ferramentas relacionadas para a implementação da responsabilidade compartilhada pelo risco de vida dos produtos. E aí, como sistema de coleta seletiva, a gente tem os caminhões de coleta seletiva especificados para isso, né, que vão porta a porta, ou seja, que passam na frente das nossas casas, e os pontos de entrega voluntária, que também são disponibilizados em quase todos os sites das prefeituras aí no Brasil, eles possuem, né, a localização desses ecopontos ou PEVs, que são os pontos de entrega voluntária. Então, caso o caminhão porta a porta não passe, né, o ponto de entrega voluntária, ele está lá, ele existe, tá? Isso quando coletado passa por sistemas de triagem, seja ele manuais, aqui a gente tem um exemplo de uma cooperativa em São Paulo, né, que vai dividir esses materiais em diferentes tipos, né, e aí que uma parte deles vão ser recicláveis então. E nós temos também exemplos de centrais mecanizadas de triagem, que vão fazer toda a separação desse processo. Aqui é uma das publicações que eu tenho sobre esse assunto. São Paulo, município, tem 2 centrais mecanizadas de triagem que opera, né? E aí é feita toda uma divisão desse material, né? Numa cadeia de equipamentos, mas que conta também com a separação de catadores manuais contratados para isso, cooperados contratados para fazer um refinamento desse sistema de separação. Isso vai regerar tudo aquilo que vai poder ser reciclado, tá? Como indo aqui
né, indo para a indústria de reciclagem, como também vai ter os rejeitos que vão diretamente para os aterros sanitários, ok? Pessoal, eu vou parar por aqui porque eu quero ter aí dúvidas, ok? Como eu discuti um pouquinho, é um tema bastante que exige bastante discussão, reflexão, então eu quero escutar vocês aí um pouco, tá bom? Muito obrigada pela atenção, é um prazer e agradeço o convite mais uma vez, tá bom? Professora Juliana, muito obrigada pela excelente apresentação, por compartilhar conosco, né, toda a sua experiência. Então, nós abrimos agora o espaço para algum questionamento do público. Pessoal, se vocês tiverem algum questionamento, se quiserem ligar o seu microfone para fazer o questionamento direto para a professora Juliana, ou então escrever aqui no chat. Bom, enquanto o pessoal vai organizando, Juliana, eu coloquei aqui 2 questionamentos quando tu estavas apresentando, são um pouco mais curiosidades, na verdade, né? Você apresentou num primeiro momento uma imagem de São Paulo, comentou, né, que a compostagem é realizada em São Paulo. Daí eu fiquei realmente em dúvida, porque não é uma prática muito comum, nós visualizamos aqui no estado do Rio Grande do Sul. E o meu questionamento seria justamente esse: qual é o cenário, né, da aplicação da compostagem em São Paulo? Abrange, né, uma porcentagem significativa dos resíduos orgânicos, e também, na sua opinião, quais seriam os requerimentos, né, se o município gostaria de ampliar essa forma, né, de tratamento de resíduos orgânicos, na sua opinião, quais seriam esses requerimentos necessários que o município deveria observar, né, para a implementação? São Paulo, durante um tempo, eu sinceramente ainda não sei se ainda é feito, tá? Mas teve uma política bastante interessante de compostagem que foi pegar simplesmente os resíduos provenientes das feiras livres. Então, ali você tinha já praticamente todo o resíduo, né, orgânico, já pré-selecionado, e de ótima qualidade para poder realizar a compostagem. Então, algumas subprefeituras do município de São Paulo implementaram esse sistema. Então, alguns pátios dessas subprefeituras foram utilizados diretamente com esses resíduos das feiras livres. Então, esse foi o grande desafio e a sacada que eles tiveram de implementar a compostagem, porque a compostagem, ela demora um tempo, né, para poder acontecer, no mínimo aí 3 meses, às vezes até 4 meses. E, e, e isso não interessa, né, para os grandes centros urbanos que tem que se livrar do resíduo que está logo ali e tem que ser descartado ou tratado, muitos estão partindo mesmo para incineração, como o país da Europa. E aí São Paulo teve esse tipo de campanha, tá? Sem contar aquele das casas, né, a partir das caixas de minhoca. Só que esse já não deu tão certo, né? Justamente porque depende do manejo das pessoas, né? Do cidadão, e as pessoas não têm prática para isso, né? Que é o grande desafio, como você falou aí, de São Paulo. Mas hoje o futuro mesmo que eu vejo são a implementação de centrais mecanizadas de triagem, talvez de todo resíduo indiferenciado, porque a gente tem muita limitação ainda da coleta seletiva, né, em todos os bairros, e utilizar material orgânico para biodigestão, e o separado e tratado que não consegue para reciclagem, que é rejeito, se tornar CDR, que é o resíduo o derivado de resíduo, né? Combustível derivado de resíduo. Perfeito, perfeito. Obrigada. Pessoal, algum questionamento? Bom, eu tenho um segundo questionamento, Juliana, então o pessoal vai organizando suas perguntas e eu vou te questionar. Você apresentou também um gráfico, né, no panorama mundial em relação à disposição controlada de resíduos, né? E a controlada se enquadrava em aterro, geração de energia e também reciclagem. Isso. E depois você mostrou outro gráfico, né, planários, considerando qual que seria, né, a proposta aqui para o Brasil, né, para o nosso país. Em 2040, nós teríamos um aumento também da disposição de resíduos visando a geração de energia.
E considerando que nós temos um pequeno prazo, né, então, para isso ocorrer, qual que é a sua visão? A gente consegue aumentar essa porcentagem, né, de disposição de resíduos para a geração de energia? Como está o cenário do Brasil para que isso seja aplicado? Né? Uma forma de geração de energia que deu certo foi a própria implementação de coleta do biogás e geração de energia em grandes aterros sanitários. Então, isso já é realidade, isso já acontece em aterros grandes, né, localizados, não sei se no Rio Grande do Sul deve ter algum caso, mas tem no Rio de Janeiro, tem em São Paulo, tem nos aterros maiores em que a própria montagem do sistema tá, de coleta de gases, tratamento e geração de energia compensam. E, inclusive, aqui no interior de São Paulo, né, depois que teve aí os consórcios entre municípios, e que você pega, então, justamente para diminuir, né, a questão de lixões. Isso no estado de São Paulo se conseguiu. Então, como é que se conseguiu? Pegando pequenos municípios junto de médios municípios e fazendo um aterro sanitário que comporte uma região. Né? Isso evita com que tenha mais lixões e aterros controlados. Esses aterros hoje eles estão estudando essa possibilidade também. Agora, a questão da incineração como uma forma de tratamento, né? A planta térmica, como a gente sabe que existe na Europa já há algum tempo, e isso ainda eu vejo algumas barreiras, né, junto das próprias agências ambientais, no sentido de como fiscalizar, né, assim como a questão do preço. Então, enquanto hoje você vai pagar 40, 50 reais a tonelada do resíduo disposto em aterro sanitário, um tratamento térmico a partir de incineração em usina já vai custar 120, 150 reais, tá certo? Sem contar todo o sistema de fiscalização que a gente tem que ter dos gases, né, filtragem, e tem que ter técnicos para isso, e tem que ter capacitação para isso, sem contar a parte de caracterização do resíduo, porque não é tudo que pode ir para o incinerador. Né? E uma boa parte do que vai para a incineração, ou que tem, né, poder calorífico suficiente para ser queimado, é muito parecido com que o material com que os catadores precisam para sobreviver. Então, assim, é uma briga. É por isso que muitas vezes existem as leis, existem as metas e tem um desafio, né, de se implementar, porque são vários stakeholders aí atuando. Então, assim, tem a questão política, a questão econômica, a própria questão ambiental e social. Né? Eu vejo assim que os grandes centros urbanos, aqueles que já estão saturados e praticamente sem possibilidade, ou cujo custo de transporte do resíduo já está sendo muito elevado até um aterro muito longe, esses não vão ter jeito, esses vão ter que aplicar de alguma forma. E como esses grandes centros acabam sendo os responsáveis pela maior parte da geração dos nossos resíduos no Brasil, pode ser que melhore. Não sei se especificamente as metas vão conseguir ser atingidas, mas eu vejo que vai ter uma hora, não vai ter mais muita solução, vai ter que aplicar, vai ter que incorporar. O que acontece é que vai ficar cada vez mais caro, né? Vai ter que ter o preço disso, né? E vai ter que ser pago por alguém. Sim. E você, na sua opinião, isso ainda está distante, considerando o prazo de aplicação desse tipo de tecnologia? Eu não acho que está distante, eu acho que está tendo mesmo barreiras, né? Eu acho que a tecnologia nos grandes centros ela já existe. Eu conheço, né, pessoas que trabalham, né, com as concessionárias, que, principalmente em São Paulo, que estão atrás, né, de implementar outras alternativas de tratamento antes de se chegar ou diminuir tudo que vai para os aterros sanitários. Inclusive também a parte de biodigestão também está se pensando em incorporar. Eu vejo que não está distante, mas até isso se propagar para todo o país ainda aí eu acho que está distante. Acho que vai começar mesmo pelos grandes centros onde já não tem mais solução. A solução está muito distante. Ou seja, a partir do momento que a parte econômica vencer, digamos assim, aí eu acho que vai acabar sendo implementado.
Muito obrigada pela sua resposta. Pessoal, mais algum questionamento? Ó, questionamento no chat da Érica. O Ministério do Meio Ambiente está muito ativo no tema. Desenvolvimento de trabalhos para elaboração. Tá, acho que é um comentário da Érica, né? Uhum. Não sei se a Érica é do Ministério do Meio Ambiente, mas tem, né? Inclusive, alguns esses dados de planos, dos planos de gestão integrada dos resíduos vêm do próprio Ministério do Meio Ambiente. Uhum. Tá, continua escrevendo. Se a Érica também puder fazer algum comentário sobre como está essa questão, né, da gestão, né, dos planos de gestão dos municípios e como isso está sendo cobrado, porque eu acho que tem também o desafio, né, do público fiscalizar, né, e cobrar. Então, acho que isso também é um desafio, né, Érica? Pode falar. Bom dia. Bom dia. Na verdade, é bem isso mesmo. Assim, o Ministério do Meio Ambiente até recentemente iniciou um processo seletivo, na verdade, para fazer uma contratação via o ICA, para justamente contratar um profissional para fazer esse levantamento e essa consolidação de como que está a situação e como que está sendo a implementação da questão dos resíduos sólidos após o plano, né? Após a política, na verdade, também, né? E aí, quando eu digo bem ativo, é justamente assim, a diretoria que está lá, né? O diretor Eduardo Santos, ele é bem ativo no tema, ele realmente veste a camisa com relação a essa temática de resíduos sólidos. E aí eu moro em Brasília, eu trabalho no Ministério da Saúde e no MMA, né? Sou consultora via OPAS, e na verdade eu trabalho muito mais com qualidade do ar. Mas eu estou sempre assim envolvida, sou engenheira sanitarista ambiental e gosto muito do tema, então estou sempre envolvida ali, tentando me manter informada. E recentemente ele abriu para consulta pública, fechou em maio, eu acho que provavelmente vai ter um GT a respeito dessa temática que você até abordou agora, que é o Plano Nacional de Redução e Reciclagem de Resíduos Orgânicos Urbanos, né? Tá aí uma previsão, não sei ao certo se é a publicação de uma portaria ou de uma política mesmo voltada para esse tema, mas até maio foi aberto aí para consulta pública, documentação para a gente poder fazer aí contribuições. Então, realmente é um tema muito importante e eu tenho visto o MMA realmente assim muito enganjado em resolver essa problemática aqui no país. É só um comentário mesmo que eu gostaria de fazer e complementar aí a grande palestra, a ótima palestra que a senhora deu. Muito obrigada pela sua participação, Érica. Muito bom saber também que o Ministério, né, do Meio Ambiente também está atuando para melhorar todas essas questões e eu fico à disposição aí, tá bom? Obrigada, Érica. Pessoal, mais algum questionamento? Bom, então agradecemos, professora Juliana, pela excelente palestra, por esse momento, né, de troca de experiências também. Pessoal, então encerramos a nossa sessão. Um bom dia a todos. Bom dia.